Os bastidores revelados pelo Internacional trazem a preocupação e o diagnóstico feito pelo técnico Roger Machado a partir das atuações do Internacional nesse início de campeonato gaúcho. Além disso, informação que vem de São Paulo é de que o América do México teria aumentado a proposta para tirar o Wesley do Internacional. Entretanto, a janela para o futebol mexicano está fechada. Seria uma negociação para metade da temporada. E o ex-ídolo colorado defende atacante e compra a briga do dirigente. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar as informações do Internacional nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Mas antes, deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Me ajudem a chegar na marca dos 10 mil inscritos. Faltam aproximadamente 900, então eu conto muito com a contribuição de todos vocês. Só clicar aqui no botão que está aqui embaixo para se inscrever no canal. Beleza, rapaziada? Vamos atualizar as informações do Inter, que finalizou a sua preparação para o jogo desta quarta-feira, às 8 da noite, diante da equipe do Brasil de Pelotas em atividade no CT Parque Gigante. Roger Machado deve preservar alguns titulares desta partida. A gente trouxe no último vídeo a minutagem, os jogadores que devem ser preservados. São até 6 nomes que podem desfalcar o Inter pela questão de rodagem de elenco e mais do que isso, né, para preservar e evitar possíveis lesões desses jogadores, visando justamente o clássico Grenal 4-4-4. Bruno Henrique é o único jogador pendurado, então ele também pode ser acrescentado nessa lista de possíveis preservações, por mais que exista a possibilidade do jogador acabar atuando numa função um pouco mais ofensiva e não de primeiro volante, como ele tem sido utilizado pelo técnico colorado. Então, ainda não dá para projetar um time, porque é muito difícil, mas o Inter deve aí começar com o Antony, o Brian Aguirre na direita, Vitão deve ficar de fora para jogar o Rohel ao lado do Vitor Gabriel. Na lateral esquerda, o Ramon deve fazer sua estreia para dar uma segurada no Bernabéu. Meio de campo, uma oportunidade para o Ronaldo, Luiz Otávio e fechando esse meio campo até mesmo com o Thiago Maia, formando um tripé de volantes. Ou uma possibilidade do Carboneiro ou até mesmo o Vitinho jogar mais centralizado numa possibilidade de preservar o Alan Patrick. Dos lados, o time pode ter Vitinho ou o próprio Carboneiro e do outro lado, o Wanderson, na frente, o Ener Valencia. É a possibilidade, um provável time que o Inter pode mandar a campo para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. E falando sobre Ener Valencia, eu quero trazer aqui uma fala do Rafael Sobis. O Sobis apresenta o programa 4D junto com a Mauri Dornelles e opinou sobre as críticas que têm sido feitas ao jogador. O centroavante Ener Valencia, que é reserva do Inter, tem entrado nos jogos desde que se recuperou da lesão, tem 2 partidas disputadas, entrando no segundo tempo, tanto contra o São José como diante da equipe do Avenida. Rafael Sobis saiu em defesa desse jogador. Disse que as críticas que estão sendo feitas ao atleta podem sim ser consideradas injustas, mas não a análise dentro de campo, e sim a extra-campo. As análises que são feitas, como, por exemplo, que o jogador não está demonstrando vontade dentro de campo, que é um jogador até certo ponto preguiçoso em determinado momento, e o Sobis não gostou disso. Diz que o jogador se dedica, que é o jogador que está sempre treinando, se esforçando durante as atividades no CT Parque Gigante, então seriam consideradas injustas ou é injusto o que tem sido feito com o atacante equatoriano. Sobis ainda acrescentou que o Inter vence as 2 partidas após a entrada do Ener Valencia. Eu até entendo esse posicionamento do Sobis de defender, um ex-companheiro de profissão, mas a gente sabe que não houve muita influência do Ener Valencia para a vitória do Inter. Ele chega a comparar, por que vocês acham que estão elogiando o Carboneiro e não o Valencia? Porque é mais fácil elogiar quem é novo. Perfeito, eu entendo o posicionamento do Sobis, ele entende muito mais de futebol do que eu, foi um extraordinário jogador, é um ídolo colorado, mas a gente tem que ver também que a contribuição do Ener Valencia, e aí fazendo justamente o que ele disse, observando o campo, ele não tem sido um jogador de tanto impacto
pelo Internacional. Mas é importante também colocar esse posicionamento, essa defesa que tem sido feita pelo Rafael Sobis. Outra coisa que o Sobis fez foi defender o D'Alessandro, a postura do D'Alessandro lá no Estádio do Vale, de entrar em contato, de buscar uma conversa pessoal com o Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha, e tentar resolver algumas arestas que ele não gostou a partir de críticas que estavam sendo feitas para o Inter e até mesmo para a postura dele lá na arquibancada. O próprio Felipe Jobim, nosso colega do Voz do Gigante, acabou sendo um dos jornalistas que o D'Alessandro acabou cobrando, entre aspas, pela questão de estar filmando as reações do dirigente colorado. Né? Ele chegou e pediu para o Felipe Jobim acabar não filmando as reações dele. São duas situações diferentes. Sobre essa cobrança, eu acho que o D'Alessandro, se ele não quisesse aparecer ou não mostrar suas reações, ele deveria ter ficado num camarote. Ele acabou ficando na arquibancada e está exposto a isso. Tá? Essa é a minha opinião em relação a esse assunto. Sobre a conversa entre D'Alessandro e Pedro, o Rafael Sobis falou, né, e criticou muito a postura que o Pedro Ernesto teve de levar ao microfone essa conversa. E ele disse que duvida muito que o Pedro Ernesto tenha tido aquela postura de pedir para o D'Alessandro baixar a bola e tudo mais, né? E ele falou que isso não se pode fazer porque o D'Alessandro foi tentar uma conversa pessoal, uma conversa de bastidores, e o Pedro levou para o microfone. Então o Sobis não gostou dessa atitude do Pedro e disse que se o D'Alessandro quisesse, poderia usar os microfones também para pedir, né, e falar sobre essa situação, pedindo para que ninguém mais ouvisse os programas, né, da rádio que o Pedro trabalha, enfim. Mas Rafael Sobis indo para as trincheiras de fato, defender o Internacional e defender também a diretoria colorada. Deixa nos comentários o que tu acha dessa postura do Rafael Sobis. Agora eu quero falar com você sobre mais uma proposta que chegou do América do México para tentar tirar o Wesley. Vamos lá, a informação do nosso colega Jorge Nicola é que o América do México teria aumentado a oferta para 12 milhões de dólares. Né? 12 milhões de dólares, o Internacional ficaria com 6 milhões de dólares dessa transação, já que o Inter tem 50% dos direitos. Isso dá na casa dos 70 milhões de reais para o Inter numa possível negociação do Wesley. Duas coisas que eu apurei a respeito dessa proposta. Falei com uma pessoa do América do México, né, uma pessoa que quer, inclusive, né, gosta muito do futebol do Wesley, e essa pessoa me disse que nesse momento as negociações estão encerradas. Primeiro, a janela do México está fechada. Segundo, tem a questão dos estrangeiros. Então não seria uma proposta que o América do México faria para o jogador chegar na metade do ano. Até o meio do ano, essa pessoa falou que muita coisa pode acontecer. É impossível de prever, porque pode sair estrangeiro, o desempenho do Wesley acabar diminuindo e não chamar mais o interesse do América. São possibilidades. Então seria uma negociação que, inclusive, a informação que o Lucas Colar tem é de já uma negativa desses 12 milhões. O Inter não tem o interesse de vender o Wesley. O Roger conta muito com o futebol do Wesley. Pelo menos até a metade da temporada, quando podem, né, haver outras propostas, outras negociações. Existe esse mundo de um interesse futuro até de clubes europeus. Já chamou a atenção do futebol russo, agora do futebol mexicano. Enfim, são as possibilidades. Mas nesse momento, o Inter negou as propostas, né? Não houve uma nova segundo o América do México. Talvez essa proposta relatada pelo Jorge Nicola tenha sido a última proposta feita pelo América do México antes do fechamento da janela, que ocorreu no último final de semana, que chegou a esse número de 12 milhões e o Inter acabou segurando justamente porque tem só 50% dos direitos do jogador e pode considerar que o jogador possa render mais aos cofres do clube, tá certo? Então, sobre a negociação do Wesley, é isso. Para fechar, eu quero falar sobre Roger Machado, que teve as imagens dos bastidores da vitória do Inter contra o Avenida sendo divulgadas pelo Internacional, né? As imagens foram divulgadas pelo clube e a gente precisa falar sobre a postura do Roger depois do jogo. Ele foi muito claro com o elenco.
Ele disse que os adversários estão fechando as portas, que os adversários estão negando os espaços para o Inter, mas o Inter tem conseguido, na marra, de qualquer forma, trazer o resultado. E isso foi elogiado, né? A vitória aconteceu. E aí ele traz o detalhe, que ele sabe que não está tudo certo. O Inter precisa evoluir. E ele disse, nós precisamos sim evoluir. Mas é o 4º jogo na temporada, a gente está no começo do ano e as coisas vão acontecer. Só que o diagnóstico feito pelo Roger, ele já começa a aparecer nas atividades. É um diagnóstico que já dava para perceber na última semana antes do jogo contra o Avenida, justamente por conta do jogo contra o São José. O Inter trabalhou muito essas tentativas de infiltrações. E agora, né, na atividade de reapresentação, depois da vitória por 1-0 sobre o Avenida, de novo, houve um trabalho de tentativa de infiltração, de jogadas nas costas da defesa, tentativas de cruzamentos, né, inversões de jogadas para que o lateral do outro lado esteja totalmente livre, para tentar esse cruzamento por baixo, porque justamente sabe que o Inter não tem centroavantes de alta estatura. Então há uma preocupação. O Inter está preocupado justamente com essa dificuldade de criar jogadas e de criar alternativas contra sistemas muito defensivos. E o Inter vai enfrentar isso, ou está enfrentando isso no Gauchão, vai enfrentar contra times menores na Copa do Brasil, vai enfrentar contra times menores na Libertadores e vai enfrentar contra times menores no Campeonato Brasileiro. Então há essa preocupação, o diagnóstico já está feito e o Roger Machado está trabalhando para melhorar essa situação. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Só clicar no botão que tá aqui embaixo, aqui do lado tem os demais conteúdos relacionados do canal. Fechou? Valeu!